Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Pastor Christopher novamente para o dia de hoje, dia 80, para a nossa leitura da Palavra de Deus. Sempre reforço, é importante nós lermos a Bíblia, porque é através dela que nós vamos aprumar e compreender o propósito de Deus para as nossas vidas e também caminharmos debaixo desse propósito com toda a leveza, com o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, pois nós a cada dia estaremos sendo restaurados no nosso caráter, né? Mudança de pensamento, a maneira com que Deus quer transformar. Nós ainda estamos ali no Pentateuco, nós estamos no Pentateuco e estamos lendo os evangelhos. Então logo nós chegaremos ali nas cartas de Paulo. Nós logo chegaremos nos momentos em que nós temos mais histórias sobre Esther, sobre o nosso rei Davi, sobre os profetas, aquilo que Deus estava movendo, as visões a respeito do fim dos tempos, né? Mas isso é ao longo da nossa caminhada dentro da estrutura de leitura que é proposta aqui para vocês, tá bom? Então nós vamos lê-la sempre uma porção do Antigo, Novo, Salmo e uma sabedoria, no caso Provérbios. Então é sempre uma porção de cada trecho para nós, uma porção diária, para que possamos nos alimentar espiritualmente e que nosso espírito seja edificado e que através disso haja uma mudança na nossa alma e o corpo seja colocado no seu devido lugar, pois muitas vezes ela esperneia. E é bom que ela tente espernear, porque mostra realmente que nós precisamos de ajuda como seres humanos. E somente Deus para fazer isso. E a palavra de Deus ela é suficiente para nós, para nos aprumarmos, ok? Chega de enrolação, bora para a nossa leitura de hoje, de 80. Muito bem, gente. Estamos aí na nossa leitura de dia 80. Quero que você pegue sua Bíblia. Se você não tem essa Bíblia aqui, que é separada por dias nas suas porções certas, né? Pode pegar a sua Bíblia normal, convencional, que é a estrutura normal já conhecida de todas as Bíblias, e você pode acompanhar na descrição aqui embaixo. Eu já deixo tudo certinho quais são as passagens lidas no vídeo. Tá bom? Então vamos embora lá para Números 32, 1 e 33, 39. Números 32, 1. As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram que as terras de Jazer e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e outros líderes da comunidade disseram: vejam as cidades de Atarote, Dimon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale e Sima, Nebo e Beon. O Senhor conquistou toda esta região para a comunidade de Israel, e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos, que possuímos rebanhos. Se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixe ocupar esta terra como nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei a Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiam até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele jurou: de todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné e Josué, filho de Nun, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração.
A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele e se ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo este povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: queremos construir currais para nossos animais e cidades para nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha até que os tenhamos levado em segurança para a sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construímos aqui e estarão protegidos dos ataques dos povos da região. Só voltaremos a nossos lares quando todos os israelitas tiverem recebido suas porções da terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui do lado leste do Jordão. Aceitamos esta região como nossa herança na terra. Então Moisés lhes disse: se fizerem como prometeram e se armados para a batalha do Senhor, suas tropas atravessarem o Jordão e continuarem a luta até que o Senhor tenha expulso os seus inimigos, então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim vocês terão cumprido o seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado leste do Jordão será a sua propriedade da parte do Senhor. Mas se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construam cidades para suas famílias e currais para os seus rebanhos, mas façam tudo o que prometeram. Os homens de Gad e Ruben responderam: nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos e gado ficarão aqui nas cidades de Gileade, mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor conforme ordenou. Moisés deu a ordem ao sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: os homens de Gad e Ruben estão armados para a batalha e atravessarão o Jordão com vocês e lutarão pelo Senhor. Se o fizerem depois que a terra for conquistada, entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade. Mas se eles se recusarem a armar-se e atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção da terra com o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gad e Ruben disseram outra vez: somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor. Mas nossa porção da terra estará aqui, deste lado do Jordão. Então Moisés distribuiu as terras entre as tribos de Gad e Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhes o território de Seom, rei dos amorreus, o território de Og, rei de Bazã, toda a terra com suas cidades e territórios ao redor delas. Os descendentes de Gades construíram as cidades de Dibon, Atarote, Arroer, Atarote Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, e todas essas cidades fortificadas e com currais para os rebanhos. Os descendentes de Ruben construíram as cidades de Esbom, Eleale, Kiriataim, Nebom, Baal-meon e Sibma, e mudaram o nome de algumas das cidades que conquistaram e reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que ali viviam. Moisés de Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos dos povos de Gileade e mudou o nome da região para as cidades de Jair.
Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenate e as vilas ao redor e deu seu próprio nome à região chamada de Noba. Esse é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito. Organizados segundo suas divisões sob a liderança de Moisés e Arão, por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito de seu progresso. Essas são as etapas da jornada identificadas pelos lugares onde pararam ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramassés no 15º dia do primeiro mês, na manhã seguinte, a primeira celebração da Páscoa. Partiram triunfantes à vista de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios sepultaram o filho mais velho de suas famílias, que o Senhor havia ferido mortalmente a noite anterior. Naquela noite, o Senhor derrotou os deuses do Egito com grandes atos de julgamento. Depois de partirem de Ramessés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi-Airote, de frente de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Airote, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. Viajaram 3 dias pelo deserto de Etã e acamparam em Mara. Saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Saíram de Dofca e acamparam em Alus. Saíram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto de Sinai. Saíram do deserto de Sinai e acamparam em Quibrote Atavá. Saíram de Quibrote Atavá e acamparam em Hazerote. Saíram de Hazerote e acamparam em Ritmá. Saíram de Ritmá e acamparam em Rimon-Perés. Saíram de Rimon-Perés e acamparam em Líbna. Saíram de Líbna e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Quelata. Saíram de Quelata e acamparam no monte Sefer. Saíram do monte Sefer e acamparam em Harada. Saíram de Harada e acamparam em Maquelote. Saíram de Maquelote e acamparam em Tate. Saíram de Tate e acamparam em Terá. Saíram de Terá e acamparam em Micta. Saíram de Micta e acamparam em Rasmona. Saíram de Rasmona e acamparam em Moserote. Saíram de Moserote e acamparam em Bene-Jacã. Saíram de Bene-Jacã e acamparam em Orgidgade. Saíram de Orgidgade e acamparam em Jotbatá. Saíram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Saíram de Cádiz e acamparam no monte Or, de fronte a Edom. Enquanto estavam ao pé do monte Or, por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte e morreu ali. Isso aconteceu no 1º dia do 5º mês. 40 anos depois que Israel saiu do Egito, Arão tinha 123 anos quando morreu no monte Or. Lucas 4, 31 a 5, 11. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade de Galiléia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou: "Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio nos destruir? Sei quem você é, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se, saia desse homem." Então o espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele sem machucá-lo. Admirados, o povo exclamou: "Que autoridade e poder ele tem!
Até os espíritos imundos lhes obedecem e saem quando ele ordena. E as notícias a respeito de Jesus espalhavam pelo povoado de toda a região. Aí as mídias sociais entraram em loucura. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele, muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Muitos estavam possuídos por demônios que saíam gritando: "Você é o Filho de Deus!" Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabia que ele era o Cristo. Logo cedo de manhã, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte e, quando finalmente o encontraram, suplicaram que o não deixasse. Ele, porém, disse: "Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso fui enviado." E continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia haviam 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: "Simão, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar." Simão respondeu: "Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pediu, vou lançar as redes novamente." Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta de que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: "Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador." Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: "Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente." E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Essa é uma característica de um discípulo ou de uma pessoa que é restaurada. É largar tudo que é do mundo, largar tudo e seguir a Jesus de todo o coração. E ser aquele que vai anunciar o Evangelho. Salmo 64, 1 a 10. O povo ouve minhas queixas, protege-me das ameaças dos meus inimigos. Esconde-me das tramas da multidão perversa, do túmulo dos que praticam o mal. Tumulto. Eles afiam a língua como espada e apontam palavras amargas como flechas. De emboscadas atiram nos inocentes, atacam de repente sem medo algum. Animam uns aos outros e fazem o mal e planejam como preparar armadilhas em segredo. Quem nos verá? Perguntam. Enquanto tramam seus crimes, dizem: criamos o plano perfeito. Sim, o coração e a mente do ser humano são astutos. Deus, porém, os atingirá com suas flechas e repentinamente os derrubará. A própria língua os levará à ruína e todos os que virem balançarão a cabeça em desprezo. Quando isso acontecer, todos temerão, proclamarão as obras de Deus e entenderão os que fazem. E entenderão o que ele faz. Os justos se alegrarão no Senhor e nele encontrarão refúgio, e os que têm coração íntegro o louvarão. Provérbios 11, 22. A mulher bonita, mas indiscreta, é como um anel de ouro em focinho de porco.
Gente, terminamos a nossa leitura de dia 80. Estamos aí firme e forte na nossa jornada. Fico feliz de você estar junto conosco. Eu sou o pastor Christopher, quero que você assine o canal, ative o sininho para não perder as leituras e também que você compartilhe com seus amigos a leitura da palavra de Deus, a leitura da palavra do Senhor. E quando nós abrimos a Bíblia, é o Senhor falando a nós. E eu convido você a essa jornada junto comigo, nessa leitura da palavra de Deus em um ano, em 365 dias. Ok? Deus abençoe e nos vemos no dia de amanhã.